Queridos irmãos, que neste momento de silêncio interior, em que em nossa vida se encontra presente uma luz divina do mundo espiritual, que nos ilumina interiormente, como o sol que ilumina a natureza, que ilumina as coisas físicas do mundo objetivo, do mundo concreto. E nesta hora tão bela, aqui estamos nós, prontos a receber dos mentores espirituais de Fabiano de Cristo o seu amor, a sua qualidade de tentar nos proteger, de estar sempre conosco. E a prece de hoje está embasada no livro Palavras da Vida Eterna, e o capítulo é o 43, na mediunidade. Utilizando as faculdades mediúnicas de que foste dotado, não ouvides que funcionas à guisa de reflector, cujo material de estrutura nada tem de comum com a luz que retrata. Assim também a mediunidade, pela qual sem maior obstáculo te eriges em mensageiro de instrução e refazimento, esperança e consolo, através dela recolhes o influxo da esfera superior sem compartilhar a grandeza, mas se guardas contigo humildade e correção, converter-te-ás no instrumento ao socorro moral de muitos. Então, queridos irmãos, se alguém de outra vida pudesse materializar-se aos meus olhos, assim inicia a história que eu vou relatar para ilustrar esse capítulo. Dizia Germano Parreira, em plena sessão no próprio lar: de certo que a minha fé seria maior, um ser de outro planeta que me obrigasse a pensar. Tanta gente se reporta a visões dessa natureza. Ouvindo o irmão Bernardo, mentor espiritual da reunião, que senhoreava as energias mediúnicas, aventou sorridente: você deseja então espetacular a manifestação de cima? Não é tanta exigência, aduziu Parreira desapontado. Bastaria um ser materializado na forma humana, sem a descida visível do firmamento. Não será preciso que essa ou aquela entidade se converta em bólide para acentuar minha convicção. Poderia surgir em nossa intimidade doméstica, sem qualquer passe de mágica, revelando-se no lar fechado, em que antes não existia, a mostrar-se igual a nós todos, sendo, contudo, estranhos ao nosso conhecimento. Bernardo então fala: no entanto, você sabe que toda concessão envolve deveres justos. Um espírito, para materializar-se na Terra, solicita meios e condições. Imaginemos que a iniciativa transformar-se o hóspede suspirado numa criatura doente, débil, requisitando cuidado, até que pudesse exprimir-se com segurança. Incumbir-se-ia você de auxiliar o estrangeiro, acalentando-o com tolerância e bondade, até que venha revelar-se de todo? Perfeitamente, gritou Parreira maravilhado. Contemplar um espírito assim, de modo insofismável, sem que eu lhe explique a existência no mecanismo oculto, consolidaria sem dúvida a riqueza de minha fé na imortalidade. Bernardo sorriu e acrescentou: mas Parreira, isso é acontecimento de todo dia. Tal manifestação é recente sob o teto que nos acolhe. Ainda agora, na quinzena passada, você recebeu semelhante bênção, asilando no próprio lar um viajante de outras esferas, com a obrigação de ajudá-lo até que se anuncie sem vacilação de qualquer espécie. Como assim? Irrompeu Germano incrédulo. Nada vi, nada sei, não pode ser. Mas o benfeitor espiritual, controlando o médium, ergueu-se a passo firme e, desmandando o aposento próximo, de lá regressou, trazendo leve fardo. Ante a surpresa dos circunstantes, Bernardo depositou com respeitosa ternura no regaço do amigo, que ainda argumentava. Parreira desenovelou
curiosamente pequeno volume, e entre aflito e espantado, encontrou, em plácido sono de recém-nascido, corpo miúdo e quente do próprio filho. Então, queridos irmãos, o fenômeno da mediunidade, apesar de haver tantas dúvidas, né, é um dos mais antigos. Existem muitos registros antigos lá na Bíblia, né? No versículo 2º do primeiro capítulo do livro de Gênesis se lê: as trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Paulo de Tarso, dando-se conta dessa percepção especial do ser humano, a denominou dom. E a respeito se estendeu em sua epístola aos Coríntios, descrevendo as suas variedades. Enquanto na terra, o homem de Nazaré, Jesus, deu provas múltiplas da inter-relação entre ambos os mundos, físico e espiritual. Falou aos espíritos atormentados, que se chamavam Legião, na cidade de Gadara, aos que agrediu o jovem que lhe foi trazido para ser curado. Seria somente no século XIX, no entanto, que esse dom seria amplamente estudado e decodificado por Allan Kardec. E ele lhe deu um nome específico: mediunidade. A capacidade de ser intermediário entre um mundo e outro, entre uma e outra dimensão. Médium quer dizer intermediário. Ainda hoje bastante incompreendida, é a mediunidade, contudo, uma faculdade inerente ao ser humano. Alguns a têm de maneira mais acentuada, outros a têm menos. Mas quem já não teve a impressão de ter alguém incorpóreo ao seu lado, velando por si em horas dolorosas? Quem já não ouviu o sussurrar de vozes imperceptíveis no interior de si mesmo? Quem já não se referiu à interferência de seres angélicos em momentos de grande dificuldade? Dificilmente se encontrará alguém que disso tudo não tem o mínimo registro, se não por si mesmo, por alguém de sua família. Isso nos diz que o mundo espiritual se faz presente de forma constante no mundo físico. Movemos-nos na esfera física, nossos atos e pensamentos repercutem na esfera espiritual. Ninguém segue só. Como dizia o apóstolo Paulo, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Sombras, espíritos, guias, não importa como chamemos, eles são realidade. E silenciosamente velam por nós, discretamente nos orientam, sutilmente nos vão dando notas de que têm sobre nós seus atentos olhares. Que assim seja, queridos irmãos, e que os nossos amigos espirituais de Jesus nos protejam sempre. Que assim seja.